A invasão de hackers é algo que vem sendo comum em sistemas de tecnologia. A gente viu aí o que aconteceu recentemente com o site e também o aplicativo do Ministério da Saúde. Ou seja, é importante sim que as pessoas, as empresas, as instituições públicas e privadas em geral reforcem e busquem sempre ferramentas de segurança para que isso não aconteça. E a gente aprofunda o assunto conversando agora com o programador e empreendedor digital Bendev Júnior, nosso convidado no Issa Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Bendev. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo legal. Deixa eu começar, digamos, pelo caso mais simples, se é que a gente pode chamar assim, né? O usuário, esse mais comum das ferramentas digitais, as pessoas que têm lá o seu notebook, estão ali acessando todo dia a internet. Um antivírus chega a ser suficiente? Ou é preciso alguma ferramenta mais sofisticada para evitar uma invasão nos meus dados pessoais, aquela dor de cabeça que certamente eu vou ter se alguém invadir o meu computador? Como é que você avalia, Bendev? Essa pergunta é muito interessante, porque hoje em dia não é somente um antivírus, nem muito menos somente um arquivo que invade o seu computador, o seu sistema, whatever. No caso, por exemplo, do site do Ministério de Saúde, foi comprovado, a Polícia Federal, eles afirmaram que foi a partir de dados, a partir de login internos deles que acessaram o servidor da Amazon deles, né? A Amazon é um servidor que eles utilizam para gerenciar o site do Ministério e afins. O que acontece muito hoje em dia é o que nós chamamos de engenharia reversa, né? Que é alguém te mandar um e-mail ou alguém te ligar pedindo alguma informação, algum dado, e o e-mail pode ser até mesmo um e-mail perfeito e você acessa aquele determinado link, né? E coloca a sua senha, coloca os seus dados e assim muitas pessoas podem entrar no seu sistema. O que acontece muito hoje em dia são eles criarem esses pontos fakes de e-mail, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito clássico do Banco Itaú. Você está no link hoje em dia itaú.com.br, né? Mas facilmente eles podem alterar aquele I, colocar um L no lugar do I, aí fica semelhante o domínio, e você, sem saber, entra nesse link fake, coloca a sua senha, coloca os seus dados, né, pessoais e entra no sistema fake que eles criaram, e assim eles pegam o seu dado de conta bancária. Então, hoje em dia é muito relativo, nós devemos ter muito cuidado com o que a gente acessa, com o que a gente faz. Respondendo a sua pergunta sobre antivírus, ele, de uma certa maneira, ele evita algumas coisas, mas, em termos gerais, ele vai muito consciente do que nós acessamos, sabe? Como, por exemplo, nós temos muitas seguranças, muitas normas em empresas, hoje em dia, principalmente privadas. Como eu citei, eu trabalhei um bom tempo em Banco Itaú, e a gente tinha constante teste, sabe? O próprio banco enviava certos e-mails fakes para a gente, para ver como que estava a mente de nós funcionários em termos de segurança. E hoje em dia, o que nós mais vemos é isso, pessoas que ligam para a gente de uma forma fake, com determinada informação falsa, para poder pegar nessas informações, sejam elas qual eles querem, sabe? Então, você está citando esse exemplo de um site fake, um link fake, ou um e-mail que o usuário possa receber, e ali por trás a intenção de quem está, não é, te mandando esse link acessar os seus dados. Existe alguma ferramenta que me alerta caso eu esteja desavisado mesmo e acesse aquele link? Opa, não acesse porque isso aí é um fake. Tem ferramenta nesse sentido ou o que se tem que fazer mesmo é não acessar esses links, não responder a esses e-mails? Em termos de empresas privadas, a gente não recomenda acessar. Antes de você acessar qualquer tipo de link, você verifica a equipe de segurança se aquele link de fato é um link acessível. Para nós, usuários normais, assim, mais leigos, o próprio Google ele já notifica quando você acessa uma página que não é confiável, ele te dá aquela notificação, olha, essa página é confiável, dá uma página vermelha, e você pode forçar o Google a ir essa página ainda, né?
ou até mesmo no e-mail, certos e-mails vão direto para a caixa de spam, ou se não for para a caixa de spam, você pode olhar o domínio no e-mail, que tem uma chavezinha lá. Se caso ele tiver aquela chave de segurança fotografada, você pode entrar no site, mas ainda assim entra com observação, porque pode acontecer de sites recém-criados eles terem aquela verificação do Google, mas não de fato está verificado, porque como ele acabou de ser criado, ele não tem a verificação completa, sabe? Então, em termos gerais, a gente tem algumas ferramentas que já ajudam a gente, porém, devemos sempre ficar alerta no modo geral, sabe? No caso do Ministério da Saúde, aconteceu uma situação em que, em alguns momentos, com empresas privadas, isso acaba gerando ainda mais tensão, que é o sequestro de dados com a cobrança, inclusive, de uma espécie de resgate, utilizando até criptomoedas, que fica mais difícil de rastrear. O usuário, o pequeno usuário, ele deve se preocupar com esse tipo de situação, ou esse tipo de ataque ele é mais comum em instituições públicas e privadas? Aqui a gente tem 2 pontos interessantes. A Polícia Federal, com a GSI, eles emitiram uma nota bem recente informando que não houve dados roubados, né? Embora os criminosos disseram que estão com dados, mais de 50 terabytes de dados, o Polícia Federal, eles informaram que não houve nenhum tipo de dados. E sim, o que aconteceu foi que eles conseguiram, de uma forma grotesca, digamos assim, entrar com dados de próprios funcionários dentro do servidor deles e direcionar o domínio para uma outra URL. Como assim? O que acontece? Quando você acessa um certo domínio, tipo www.google.com, o Google pode direcionar você para um outro domínio, caso eles queiram mudar o seu acesso, mudar o seu nome, sabe? Então, o que foi informado foi isso, até o momento para a gente. Sobre a preocupação de dados, sim, é muito preocupante, porque, de uma certa forma, o que pode ter acontecido foi eles terem, de alguma forma, pegado esse dado na Dark Web, né, porque, de formas constantes, senhas e dados são vazados e são vendidos na Dark Web. Eles pegaram essas senhas e entraram lá no servidor do Ministério. Então, senhas e dados dessa maneira têm que ser sempre constantemente alterados. Eu tenho uma coisa comigo que a cada dois meses eu altero as minhas senhas, sabe? Porque a gente não sabe o quão vulnerável nós estamos diante de todo esse alcance. E diante de sites, de servidores e sistemas de governo, vai ser cada dia mais constante essas invasões, principalmente a gente está chegando agora no ano político, né? Então, todos vão querer, de alguma forma, desestabilizar. Muitas das vezes não é muito por causa da grana em si, mas sim para desestabilizar o governo de uma certa forma, sabe? E a gente vê que isso, tanto aqui no Brasil quanto fora, é muito constante, porque essas informações de usuários são muito valiosas na Dark Web. Porque as pessoas, elas precisam de algumas informações, como CPF, RG, data de nascimento, e essas informações, elas são extremamente valiosas por fora, sabe? Então, respondendo sim, vai ser mais constante esses ataques. A ideia em si é que o governo, eles se precaverem mais. Uma coisa que foi muito importante nesse ataque foi ver que eles tiveram esse backup, é uma coisa muito maneira de ver que eles se precaveram nisso. A Polícia Federal, eles emitiram uma nota junto com a GSI, né, que eles tinham em si todos esses backups de dados, e por isso que o sistema não foi por completo fora do ar. Porém, eu entrei agora há pouco e vi que estava fora, então fica essa pergunta se de fato tinha, né? Essa questão da invasão hacker, inclusive, gera sempre aquele debate, porque nem todo hacker é criminoso e, inclusive, há uma defesa de que esse ataque foi um ataque cracker. E eu acho que é sempre bom e importante a gente explicar para os nossos ouvintes quais são as diferenças. Você pode ajudar a gente? Sim. Tá, existem, sim, os hackers éticos, que a gente chama, né, que são os hackers que, de uma maneira... Eles vão encontrar uma vulnerabilidade e informam para a empresa. Falam, olha, o seu site, o seu sistema está com essa vulnerabilidade, vocês devem, de alguma maneira, resolvê-las, ou até mesmo eles entregam algumas soluções. A diferença de um ransomware, por exemplo, digamos assim, é que eles são acessados pelo próprio usuário, sabe? E quando o usuário acessa determinado link ou determinado chamado, digamos assim, ele já entra no seu sistema.
Então, essa é uma chamada própria do usuário. No caso do Ministério em específico, o que foi mencionado e o que foi dito no relatório foi que esse ransomware foi totalmente ignorado. Então, eles entraram de uma maneira simples por dados dos próprios administradores da Amazon. Então, ou seja, eles pegaram dados, eles pegaram informações de funcionários do governo e entraram dentro do sistema, entendeu? Para a gente encerrar, o que a gente mais ouve falar, Bendev, em situações como essa, é a importância de se investir em ferramentas de segurança, né? Investimento sério em segurança, para evitar exatamente essas invasões. O que seria exatamente, então, esse investimento em segurança? É só ter um backup? É ter enfim, explica para a gente aí, que você que é o especialista na área. O backup em si, ele te dá uma resguarda de você poder voltar ao seu site caso aconteça algo desse modelo, sabe? Você tem essa segurança de acontecer alguma coisa, eu vou ter ele de volta até que a gente estabeleça toda a conexão. Essa questão de segurança e, digamos assim, software de segurança, eles são muito relativos, como, por exemplo, dependendo de muita ferramenta que a gente está utilizando. No caso, vamos colocar o nosso caso atual, a Amazon da vida. A Amazon é um dos maiores servidores que existem, eles são extremamente seguros. Porém, a gente tem que sempre que manter na mente dos funcionários e de quem trabalha nos nossos servidores é que os nossos dados são importantes. Então, além das ferramentas, a gente tem uma ética dentro da empresa que nós devemos importar com a segurança, nós devemos deixar a segurança como em primeiro lugar, para que assim a gente possa ter uma total autonomia. Porque não adianta nós enchemos um servidor de ferramentas de segurança, sendo que os nossos próprios funcionários, digamos assim, eles não tenham em mente que eles não podem acessar qualquer link, eles não podem entrar em qualquer coisa. Os servidores, eles devem ser de uma maneira distinta, de uma maneira, digamos assim, o ambiente totalmente seguro, sabe? Então, existem, sim, ferramentas que podem auxiliar isso, como, por exemplo, uma dupla autenticação. Eles colocarem, assim, para acessar o servidor, eles tiverem que deixar um código de usuário único. Então, existe N fatores que eles podem, sim, ativar, mas também determinar isso na mente dos próprios funcionários, que eles devem manter essas senhas e seus usuários seguros e guardados. Legal, tá certo, tá dado o recado, são reflexos desse admirável mundo novo. Valeu, Bendev Júnior, programador e empreendedor digital, dando aí uma clareada nas nossas mentes para que a gente, no mínimo, evite essas dores de cabeça por conta de invasões de hackers. Muito obrigado, Bendev, um prazer tê-lo aqui conosco, um bom dia e até uma próxima. Agora são 7h47 na Tarde FM.